Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Alessandra e a pedido da coordenação eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de ensino, né, de como que a gente se organizou para trabalhar nesse momento de pandemia. No início foi tudo muito tenso, muito novo, né? Mas enfim, aos poucos a gente foi se reorganizando. É, eu trabalho em escolas diferentes. No aplicação eu tive a possibilidade de trabalhar com duas plataformas, né? Inicialmente com o Google Class e posteriormente com Teams. Assim, acho ambas muito boas, uma qualidade bem interessante de estratégias para a gente poder trabalhar. É, e o meu planejamento nessa reestruturação de ensino, né, se a gente pode dizer assim, foi a preocupação com o quanto os alunos conseguiriam absorver sem aquela presença física, né? Como que eu poderia suprir essas necessidades sem estar fisicamente olhando para eles. Enfim, então adotei alguns slides mais criteriosos do que normalmente a gente utiliza em sala de aula. Na sala de aula eu botava mais informações básicas e explicava, né? E agora não, agora a minha explicação consta no slide. Então o slide vem com o conteúdo e com a explicação do conteúdo, o porquê do porquê, para que fique bem claro, para que fique bem fácil e não surjam muitas dúvidas. Então tem toda uma preparação antes de usar as plataformas, né? Eu comecei refazendo o planejamento anual, reorganizando ele e aí a montagem dos slides, posterior à montagem dos slides, a gravação da aula, né? Com esses slides de fundo, né? Com a explicação. Junto lá na plataforma, além da explicação, que é a gravação da aula, além dos slides, eu sempre coloco lista de exercício, porque eu acho que nesse momento de distanciamento é a forma que a gente tem de consolidar melhor essa informação, né? O aluno precisa praticar de alguma forma, então, assim, com os exercícios, eu acredito que ele consegue praticar, né, o que a gente está buscando nele. E eu uso muitos tipos de recurso. Então, assim, eu sou professora de duas disciplinas diferentes na aplicação. Então a gente tem a aula gravada, os exercícios, a aula ao vivo, que eu monto novos modelos de slides mais sucintos. Eu deixo a aula gravada maior e os slides da aula ao vivo mais sucintos para a gente ter uma troca melhor de informação. Então, no espanhol, que eu trabalho com o segundo e com o terceiro ano, com recursos tecnológicos, assim, a gente já usou vários. Eu gosto muito de curta-metragem, que trabalha muito a parte auditiva e compreensão, né? A gente já usou alguns formulários de questões de Enem, de UERJ, a gente já teve a possibilidade de fazer alguns. Eu gosto muito do trabalho, então, assim, normalmente eles montam alguns trabalhos, uns vídeos, tendo que falar em espanhol, né? E aí a gente utiliza esse recurso como estratégia. E a gente faz toda a correção na aula ao vivo. Então, assim, tem todo um trâmite a semana inteira para se organizar com aula gravada, aula ao vivo, lista de exercícios, exercícios presenciais, né, ali naquela aula ao vivo, para tirar dúvida, enfim. Então, a gente usa dessa forma. No laboratório de vida, foi muito proveitoso, né, esse confinamento, porque foi possível trabalhar informações que nem sempre no momento presencial os alunos adolescentes param para prestar atenção, né, nessas questões. E aí a gente conseguiu trabalhar bastante o autoconhecimento, né? Como é que funciona, eu também passo curta-metragem, faço reflexões sobre o assunto, a gente fez planilhas, a gente fez levantamento de informações de quanto que eles estavam conseguindo alcançar ou não, quais são as dificuldades ou não. Então, assim, no laboratório de vida é um momento mais de troca. Então, assim, não tem certo e errado. A gente leva o conhecimento deles até eles encontrarem uma resposta certa. Então, no laboratório de vida ficou muito proveitoso o fato deles estarem confinados, porque foi mais fácil deles
conseguirem expor as situações, né? Eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, por que que me dá branco, por que que eu fico nervoso? E aí a gente conseguiu construir todo esse momento de escolhas, de prioridades, do que fazer, do medo, né? Tudo que trava o cérebro de alguma forma, a gente conseguiu trabalhar coisas que eles estavam vivenciando. Então, o medo da pandemia, as escolhas que eu faço, a aula ao vivo, como é que eu tiro proveito disso, como é que eu construo o planejamento para seguir a semana inteira, né, e não me perder, não ficar devendo nada, enfim. Então, a gente usa algumas estratégias diferentes no laboratório de vida, que é mais uma disciplina para a gente conseguir fazer trocas de informação e demonstrando por que as coisas acontecem, né? E nesse momento foi muito prático. Então é isso, colegas. Ficou mais trabalhoso, sim, porém eu acredito que a gente consiga agora. A gente teve um ano para montar materiais que talvez no correria do dia a dia a gente não conseguiria montar nunca, né? Então, assim, são trabalhos, são slides mais aprimorados, a internet a nosso favor, com busca de textos, de quadrinhos, de curta-metragens, enfim. Então, eu utilizo muitas estratégias para que não fique rotineiro, não fique cansativo e eles consigam dar conta do trabalho de uma forma que fique consolidada aquelas informações. Ok? Bom, um beijo a todos e até a próxima!